Amados e queridos irmãos, eu vos saúdo com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma mensagem da Palavra de Deus para os nossos corações. Espero que esta mensagem, ao chegar até os vossos ouvidos, vos encontre gozando de perfeita saúde, com muita alegria e muita paz no coração. Amados, hoje eu quero falar sobre o tema da paz. Eu gostaria de falar sobre a paz no meio de conflitos. Paz no meio de conflitos. E para isso, eu vou tomar como texto bíblico básico a palavra do Senhor no livro dos Salmos, no capítulo 23. E eu vou ler alguns versículos da palavra do Senhor e vou contextualizar para nós chegarmos a uma meditação mais satisfatória. Os livros dos Salmos, do capítulo 23, para falar do tema da paz no meio de conflitos. Eu quero ler o versículo primeiro a seguir, onde a palavra do Senhor diz assim: O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Amém? Queridos irmãos, é importante pensarmos em tudo isso. O Senhor Jesus, quando subiu aos céus, Ele nos disse assim: eu vos dou a minha paz vos dou. Ele diz isso por duas vezes. Eu vos dou a minha paz vos dou. E em outro lugar ele disse assim: eu vos dou a minha paz e ninguém vô-la tirará. Então, essa paz que nós recebemos como presente de Deus, dado por Jesus, é uma paz perene, que ninguém pode tirá-la de nós. Mas, na verdade, há muitos conflitos no meio do povo de Deus. Você já percebeu que eu estou falando especificamente para cristãos. Estou falando mais com a irmandade, com a igreja, tá? Há muitos conflitos no meio dos irmãos. E Deus, na sua infinita bondade, sempre veio trabalhando na nossa descendência, nos nossos ancestrais, trazendo remédio para a cura dessa enfermidade, né? Nós, desde o Éden, e aí vem seguindo pela história adiante, nós vemos que o conflito entre irmãos é muito grande, e às vezes até o ponto de o pai ou a mãe ter que escolher entre um e outro. Não precisa escolher ninguém, né? O filho pródigo que ficou em casa, ele queria que o pai escolhesse entre ele e o irmão faltoso que foi embora levando a sua riqueza para gastar com vaidade. Mas o pai não tem que escolher entre um e outro, porque o pai ama a todos os seus filhos. Bom, nós vemos aqui essa linda poesia, essa linda mensagem que o salmista Davi nos apresenta nesse texto. O Senhor é meu pastor, a tradução mais fiel diz: não me faltará.
não me faltará. O Senhor, como nosso pastor, como meu pastor, como teu pastor, ele não te faltará. Mas Davi sabia que havia conflitos. Então, quando ele escreve esse salmo, ele escreve inspirado no seu trabalho diário, naquilo que ele fazia no campo, cuidando das ovelhas. E quando chegava o tempo da reprodução, havia grande conflito entre os bodes que queriam fazer a cobertura do rebanho, e era briga mortal, E Davi, observando aquilo, ele viu que ele tinha que encontrar um modo de controlar aquele prejuízo, porque cada ovelha que ele perdesse nesse combate, nesse conflito de disputa de território do macho dominante, ele tinha prejuízo. E então ele percebeu que esse conflito poderia ser resolvido se no meio dos homens, da mesma forma que poderia ser resolvido no meio do seu rebanho de ovelha. Bom, o que Davi então vai fazer? Eu aprendi há algum tempo com um pastor amigo meu, que inclusive foi meu professor de teologia. Ele disse assim que o pai dele lá no Nordeste criava ovelhas, e quando chegava esse tempo, ele preparava um tambor de óleo. Ele pegava um tambor de óleo, e quando os bodes começavam a dar amarrada um no outro, ele passava azeite na cabeça dos bodes, dos cabritos, dos carneiros. Então, quando eles davam amarrada, deslizava a cabeça e eles desistiam da briga, porque a cabeça de todos eles estavam cheias de óleo e não dava uma briga gostosa porque escorregava. Bom, tomando isso como exemplo, Davi está aqui dizendo que ele é uma ovelha e o Senhor é o seu pastor, Então ele vai seguindo e discorrendo sobre isso e nos dá uma lição preciosíssima neste salmo, dizendo esta palavra: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte. Ele não precisa andar no vale da sombra da morte, ele é pastor de ovelha. Para que ele ia fazer no meio da guerra, no meio dos criminosos, no meio dos violentos? Não precisava, mas ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Bom, mas ele diz assim: pode ser que alguém se levante contra mim para batalhar contra mim e fazer-me desanimar da minha corrida, da minha trajetória, da minha jornada. Então ele fala assim, que a respeito dos inimigos, ele só precisava de uma coisa: ter a cabeça molhada de óleo, Então ele diz assim a Deus: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bom, então o que Davi está nos ensinando aqui? Davi está nos dando a mesma lição que o apóstolo Paulo nos dá na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12, Nós não temos inimigos carnais. Paulo está dizendo: os nossos inimigos não é a carne e o sangue. Os nossos inimigos são espíritos, Espíritos, demônios que combatem conosco, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades, os principados, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, aprenda isso, você irmão, você que está em conflito na sua igreja, você que está com dificuldade de deixar que o pastor passe um pouco de óleo na sua cabeça e está dando uma arrada nos seus irmãos sem necessidade, dando palavras duras, palavras difíceis de ouvir, sendo murmurando, trazendo
problema no meio do rebanho, você não é excluído da graça e o reino de Deus conta com você. Deixe o Senhor, o pastor do rebanho, ungir a tua cabeça com óleo. O que você está precisando é de um pouco de óleo na sua cabeça, tá? Para que o teu cálice transborde. Como Davi estava dizendo, eu não tenho inimigos, eu tenho uma multidão faminta para alimentar. Então, se o Senhor preparar uma mesa e colocar comida nela para mim comer com os meus irmãos, então acabará o conflito, tá? Acabará o conflito. Porque se o teu inimigo sentar na mesa com você e comer com você, ele se torna teu irmão. Você não tem inimigo. Você tem uma multidão faminta para alimentar. Então, para de ficar dando marrada no rebanho. Para de ficar dando marrada nos teus irmãos, tá? Peça ao Senhor para ungir a tua cabeça com óleo, para o teu cálice transbordar. Amém? Que Deus abençoe a todos e que esta palavra seja realmente uma saúde para a nossa vida espiritual, porque para a minha seja uma saúde para a tua vida espiritual, e você vai entrar no meio dos teus irmãos, na congregação, vai entrar dando graças a Deus por estar com a cabeça ungida com óleo. Deus abençoe e até a próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus.